Saúdo os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estamos aí mais com uma pré-aula aí interessante, onde nós vamos estar estudando a lição de número 11, a plenitude do Espírito Santo. Queridos internautas, gostaria que vocês compartilhassem, fizessem seus comentários, pois isso enriquece bastante aí e dá muita motivação para este professor. Gostaria que você que não é inscrito ainda, que talvez esteja entrando pela primeira vez no meu canal, se inscrevesse aí no meu canal, pois a gente fica muito feliz. Não esquece de compartilhar com os amigos, né? E também de dar o seu like. Gostei ou não gostei? Pode fazer também as suas críticas, não tem nenhum problema. Toda crítica é bem-vinda, né? Desde que ela não tenha a intenção de diminuir ou humilhar o professor. De outras formas, as críticas são bem-vindas e acaba também fazendo com que nós nos preparamos melhor para estas brilhantes aulas desse trimestre, onde estamos vendo uma exposição sobre as riquezas da graça, misericórdia e glória. O primeiro objetivo, eu vou discorrer acerca da prática dos valores cristãos. Isso é importante. Você sabe o que é valor cristão? O que é valor? Me aguarde aí. No segundo objetivo da lição, vou estar ensinando sobre o propósito divino para nossas vidas. É interessante que nós entendamos o propósito que Deus tem para nós. No terceiro objetivo, vou estar explicando o que é uma vida cheia do Espírito Santo. Você sabe quando é que a pessoa está cheia do Espírito Santo? Vou estar falando sobre isso nesse terceiro ponto. De coração, quero agradecer a todos os irmãos que oraram por mim e que estão orando. Muito obrigado, irmãos. E nós vamos ajudando uns aos outros. Essa semana eu fiquei muito contente, na semana da gravação dessa lição, porque agora nós temos um ministro verdadeiramente, genuinamente cristão lá no STF. Fiquei muito feliz de ver a primeira-dama saltando e glorificando a Deus, né, por esta grande vitória, e também de ouvir a entrevista do ministro falando a respeito da sua fé, do seu compromisso com Deus e da sua família. Muito importante. O texto áureo ele diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. A verdade aplicada, a verdade que nós vamos estar aplicando nessa lição, sermos cheios do Espírito Santo, afeta o modo como nos comportamos em todas as áreas da vida. O texto em referência vai falar em vários pontos, né? Nós vamos estar vendo aí sobre Paulo, né? Pedindo aí que as pessoas o imitassem. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Essa lição vai estar no decorrer, nós vamos estar discorrendo sobre esses versículos de referência que nós temos aqui nesse texto, que nós temos aqui nesse texto de referência da lição. A introdução ela diz o seguinte: o capítulo 5 de Efésios traz uma continuação do estilo da conduta cristã exposta no capítulo 4. Paulo vem aí com uma grande preocupação aí com a igreja de Éfeso, e de maneira que eles pudessem andar na luz. Nós, queridos professores, professoras, nós precisamos se preocupar com os nossos alunos, de maneira que eles realmente possam andar servindo ao Senhor. O nosso papel não é somente trazer as aulas para os nossos alunos, mas também de procurar fazer com que eles cumprem, né, a maneira correta de servir a Deus. No capítulo 4 nós vemos Paulo, ele falando aos Éfesos, ele disse assim, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. Então nós
para crescermos. Paulo está dando uma continuação aí no seu ensino no capítulo 5 aí, e ele faz suas referências e ele diz que para que nós crescemos, para que nós possamos crescer em amor, é preciso que nós falamos a verdade. Né? Infelizmente nós encontramos muitas pessoas que estão faltando com a verdade. Então aqui, meus queridos, são relacionadas às práticas que a palavra de Deus reprova durante e que todos nós também devemos condená-los, assim como as que precisamos adotar e cultivar. Então Paulo vai dizendo, olha, vocês, a prática daqui para frente agora, uma vez aceitou o evangelho, é por isso que tem culto de ensino nas igrejas, e é por isso que nós temos uma escola dominical, para ensinar que nós somos cidadãos do céu, e para ser cidadão do céu exige alguns comportamentos, algumas práticas da nova vida cristã. Então ele está dizendo que durante toda a nossa vida nós devemos comportar, né, como servo, estar relacionado com as práticas que Paulo está ensinando, que nós vamos ver no decorrer dessa lição. A nossa vida está de acordo, sermos espelhos, né, e que nós também precisamos condenar as obras que não agradam a Deus e obras que nós não devemos cultivar, talvez cultivávamos antes. Quero enviar um grande abraço para o Marcelo Honorato. Marcelo Honorato, a paz do Senhor, presbítero Ademar. Essa lição é muito maravilhosa, pois somos a família de Cristo que Deus tem abençoado. E que Deus abençoe sua vida, né, e que esse canal venha crescer cada dia em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Marcelo, por essa palavra de motivação e apoio. Noemi Biasa, nossa missionária, ela diz, Pai do Senhor Jesus Cristo. Ela fala, excelente lição, que Deus te abençoe. Obrigado, minha querida irmã. Minha querida irmã Cláudia Batista, a paz do Senhor Jesus, presbítero Ademar. Ela é de Manaus, Amazonas. Grande abraço aí a todos aí de Manaus. Mateus Ferreira, ele diz, a paz do Senhor, presbítero Ademar, né? Ele diz que essa aula é uma bênção e está orando por mim. Obrigado, meu querido irmão. Meu querido irmão, o nosso presbítero irmão Mateus, ele é de Goianópolis, Goiás. Antônio Carneiro Filho, né? Ele diz, Pai do Senhor Jesus Cristo, o presbítero Ademar estava preocupado com a pré-aula dessa semana, que é aquela aula que, devido à infecção da garganta, eu não pude ministrar. Mas obrigado pelas orações, já estou quase bom, né? Irmã Laurita Pereira, ela disse, melhoras, professor Ademar. Obrigado, querida irmã aí, por estar orando por mim. Nosso querido irmão Vini Galiano, grande abraço a esse grande amigo e grande irmão que está sempre nos acompanhando. O ponto 1 diz assim, imitando a Deus como filhos amados. Paulo, ele continua exortando em tom imperativo, não como imposição, mas conscientizando seus leitores acerca da importância de incorporar em suas vidas os valores transcendentais da nova vida que adotaram, afastando-se de que qualquer coisa que não seja compatível com ela. Então, meus queridos, aqui o nosso comentador está trazendo aqui, mostrando que Paulo é um pregador, é um apóstolo da exortação. Ele vai exortando, porque o que ele quer que nós ficamos no prumo, que nós ficamos preparados para que quando Jesus voltar nós possamos ser arrebatados. Então ele fala que nós precisamos agora incorporar nossos valores na nossa vida. Você que é novo convertido, você que já é crente há algum tempo, nossa vida precisa estar repleta de novos valores, pois nós somos imitador de Deus e como filho amado, né? Então o 1 diz assim, Jesus, nosso supremo modelo. Paulo diz que devemos ser imitadores de Deus como filho amado. Vejam, meus queridos, um pai, muitos filhos, eles querem imitar o pai, que o pai é um bom exemplo, então eles querem imitar o pai. Uma criança quer imitar o pai, e nós precisamos também nos preocupar, né? Ele nos convida aí
a fazer o mesmo com o nosso Pai Celestial, né? Fazer o mesmo que Ele fez por nós. Então, de uma maneira natural, a criança, ela tenta repetir ou copiar o que vê o pai fazer. Então, nós devemos copiar nosso Deus, que é o nosso Pai, em toda a sua maneira de conduzir e nos tratar, o que manifestará ao mundo nossa semelhança com Ele. Quer dizer, você não pode dizer que serve ao Senhor, que segue a Jesus, e não parece com o comportamento de Jesus. Então, queridos professores, professoras, internautas, o nosso comportamento tem que bater ali com o comportamento de Jesus, para que nós possamos dizer que somos verdadeiramente seguidores do Senhor. O 1.2 diz assim: despojando-nos do velho homem, depois de nos orientar a ser imitadores de Deus, no perdão e no amor sacrificial, como o de Cristo, o apóstolo nos adverte agora em relação aos pecados de imoralidade e vulgaridades sexuais. Então, o apóstolo Paulo ele vem mexendo em todas as situações que podem trazer prejuízo para a igreja, prejuízo para o salvo. Ele fala despojando-nos do velho homem, quer dizer, o velho homem tem que estar morto. Pois nós agora morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Então, quando nós aceitamos Jesus, quando somos batizados, nós somos sepultados por Cristo. E sendo sepultados, nós ressuscitamos para uma novidade de vida. E agora nós já não temos mais os hábitos que nós tínhamos anteriormente, que não agradava a Deus, que eram os hábitos do velho homem. E então essas coisas nós deixamos para trás. Então aqui Paulo está nos advertindo sobre atos impróprios e impuros, né? Que nós, ser humano, podemos praticar, como fornicação, impureza e avareza. Cuidado, meus queridos. Cuidado com a avareza. Você precisa servir a Deus com alegria. Você não pode se agarrar às coisas terrenas. Então Paulo diz que agora, ele fala aos crentes, né? Como tivesse, você, professor, pode fazer aí, como Paulo estava fazendo. Você tem que pegar, entrar dentro desse texto e contexto, e você vê Paulo ali, ele dizendo aos crentes de Éfeso, né? E dizendo agora, vocês são pessoas santas. Então, o comportamento de vocês não pode ter mais semelhança com o anterior. Vocês morreram, agora vocês são pessoas santas. Você consegue entender isso, querido professor, querida professora, internauta? Vocês conseguem ver que a vida de vocês tem que ser diferente? Não pode levar uma vida de maneira que ela não apresenta mudança. Agora você é luz. Em outro tempo eres trevas, mas agora sois luz. Então, agora você tem que ter essas características. Essas características, né? Você é santa, você é separado para Deus. Você é de santo como eu sou santo. Portanto, como santos, não devemos cultivar essas coisas em nossa mente, nem ficar pronunciando entre nós. Cuidado, palavrão, xingamento. Ai, quantos crentes que soltam cada palavrão. Meu querido, sua boca é santa. Você se porta como filho de Deus, imitadores de Deus. Não dá para imitar a Deus na impureza, na avareza, na fornicação. Então, meus queridos, essas coisas que não agradam a Deus em nossas mentes, ela não deve ficar entre nós. Então aí Paulo nos convoca aqui para a santidade e pureza moral. Meus queridos, aceitar a Cristo é aceitar uma vida diferente. É mudar. 1:3 diz assim: andando como filho da luz. Eu pergunto para você, a pergunta aqui é o seguinte: o que é um filho da luz? Olha para você, olha para a maneira que você está se comportando e vê se você está
separado como filho da luz, ou se você está como filho das trevas, ou se você está aí no entremeio. Uma hora é luz, outra hora é escuridão. Então, aquele que não está mais coberto pelas trevas da ignorância e não age mais inconsciente do pecado por estar iluminado pelo Espírito Santo de Deus, esse tem que viver em verdade. O Espírito Santo é a verdade. Então, o Paulo ele diz assim, olha, nós, meus queridos, ele falando para Éfeso, nós éramos trevas. Ele disse, não que nós estávamos em trevas, mas nós éramos trevas. Jesus também não disse que temos luz, disse que somos luz. Então há um imenso contraste entre as trevas e a luz. Trevas fala de quê? Escuridão, medo, vida infrutífera, desordem, vida sem salvação. Agora a luz fala de sabedoria, justiça e verdade. Então, você é luz. O 2 diz assim, vivendo a nova vida com sabedoria. A nova vida exige que andemos com sabedoria, com consciência da posição que fomos colocados e buscando a cada dia conhecer o propósito para o qual o Senhor nos destinou. Veja que lição maravilhosa que o comentador está fazendo aqui, uma exposição sobre as riquezas da graça, misericórdia e glória de Deus. Eu espero, queridos professores e professoras, que ao terminar esse trimestre, inclusive, está aí a promessa, vou enviar um certificado para você. Basta você, comece a dizer, irmão Demar, eu quero meu certificado. Vai no comentário, irmão Demar, eu quero meu certificado. Eu já vou anotando e já vou preparando, que você vai ter um certificado deste ano que você esteve comigo nessas lições maravilhosas, né? Tantos assuntos, né? Que nós tivemos, né? Vencendo em tribulação e tantas coisas. E agora já passamos pelo vencimento da adversidade, como nos comportar na adversidade. E agora está sendo feita uma exposição sobre as riquezas da graça, misericórdia e glória de Deus. Nós precisamos sair desse trimestre entendendo que nós somos abençoados por Deus. O 2.1 diz assim, devemos viver com sabedoria e sensatez. A sabedoria é um baluarte contra o erro. Meus queridos, essa lição nós falamos sobre isso, sobre como sofrer o dano, né? Não agir na hora que você está sendo humilhado, mas sim colocar-se aos pés do Senhor. Então é a sabedoria concedida pelo Espírito Santo que nos capacita para discernir as coisas que são de Deus e as que não são, as quais o homem, em sua forma natural, jamais conseguia perceber. Depois que nós aceitamos Jesus, nós não aceitamos mais a embriaguez da nossa vida. Nós não aceitamos mais ficar em um boteco. Não, sentar em um bar. Não, para nós isso passou. Agora o Espírito Santo nos iluminou e nós somos luz. Nós precisamos estar refletindo a luz que está batendo em nós, que é a luz de Cristo. Então, meus queridos, todo aquele que é sábio, diligentemente procura conhecer a vontade de Deus. É isso que você está fazendo? Então, nossos internautas, professores, professoras, pastores, né, ministros do Evangelho, é preciso que faça com que os seus ouvintes, né, os seus delegados, né, possa conhecer a vontade de Deus. O 2.2 diz assim, devemos ter consciência de quem somos agora. Paulo diz que em outro tempo éramos trevas, então mudou a nossa situação. É preciso entendermos isso, nós agora temos um novo comportamento. Então precisamos ter consciência que agora nós somos crentes. Que agora nós estamos professando, glorificando a Deus e que nós temos uma esperança eterna. Uma esperança de eternidade que antes nós não tínhamos. Mas agora nós somos luz. Então ele está nos chamando à consciência daquilo que nos tornamos em Cristo, o que somos agora. Então, querido professor, professora, mostre para os seus alunos, eu acho que vocês aí podem usar vários material didático aqui, para mim não dá, né? Mas para que eles possam entender, ter consciência
daquilo que ele se tornou a partir do momento que aceitou a Cristo como Salvador. É uma nova pessoa. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então é necessário que a nossa vida, no nosso dia a dia, seja um reflexo daquilo que somos. Então as pessoas olham quando falam, irmão fulano, ou seu João, seu Antônio. Seu Antônio é um homem de respeito. Seu Antônio é um crente. Seu Antônio é crente de tal igreja. As pessoas às vezes sabem denominar até a igreja que aquela pessoa é. Se eu fosse para mim ser crente igual aquele homem, bem que eu queria. É que eu não consigo. Mas eu queria ser crente igual aquele homem. Então, meus queridos, está refletindo a luz, refletindo o brilho, refletindo o aprendizado do Pai, imitando o Pai que é Deus, sede imitadores de Deus como filhos amados. Então, meus queridos, nós precisamos refletir aquilo que somos, porque as pessoas que nos assistem esperam ver em nós coerência. Coerência o que é? De acordo com aquilo que nós pregamos. Ações compatíveis com a fé que nós professamos. Cremos ou não cremos? Precisamos que as pessoas olhem e dizem, então ele fala e assim procede. O 2.3 diz assim, devemos procurar conhecer a verdade de Deus. Como um bom empreiteiro que segue o projeto de construção, o cristão é chamado a realizar nesse mundo aquilo que o arquitetou. Quer dizer, aquilo que Deus planejou para ele. Não podemos, meus queridos, descobrir qual é a vontade de Deus para nossas vidas longe da orientação da sua palavra. Lâmpada para meus pés é a tua palavra. Então conhecer a vontade de Deus envolve, entre outros aspectos, oração, fé, disposição para obedecer e ler e estudar a palavra de Deus para a renovação da mente e ser guiado pelo Espírito Santo. Deus não deseja apenas que conheçamos sua vontade, mas que tenhamos a compreensão perfeita para praticá-la com eficiência. O crente é um povo inteligente, meus queridos. Eu vejo crente entrando em demanda, em confusão. Eu fico pensando, meu Deus, nós somos um povo inteligente, nós somos cidadãos do céu, a nossa mente foi aberta. Paulo até diz, vocês têm a mente de Cristo. Quer dizer, a superinteligência que tem que estar nos cristãos. E nós precisamos entender isso. Então, nós não embaraçamos com o negócio dessa vida, nós não tropeçamos em palha. Por quê? Porque nós somos iluminados por Deus, pelo Espírito Santo. O 3 diz assim, uma vida cheia do Espírito Santo. Não há como desassociar o crente da pessoa do Espírito Santo. Nós vamos estar falando aqui, meus queridos, nesse tópico 3, o que é uma vida cheia do Espírito Santo? Às vezes nós podemos compreender diferente. E quando as pessoas estão glorificando a Deus na igreja, pulando e saltando, falando em línguas, nós dizemos, essa pessoa está cheia do Espírito Santo. Mas será que isso é ser cheio do Espírito Santo? Então, meus queridos, essa unidade, percorre por toda a história da igreja e se faz necessário para que o crente tenha um testemunho poderoso neste mundo. Então, eu vou estar falando alguns aspectos do que é ser cheio do Espírito Santo. Aguarda um pouquinho e já vou chegar lá. Para você entender, é pular, é saltar, é glorificar a Deus. Isso é estar cheio do Espírito Santo. Vou falar já sobre isso. Guarda aí, segura aí. 3.1, enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos. É um imperativo no plural, de maneira que se aplica a todos os cristãos de forma geral. Não apenas algumas. Continue a pergunta, Cheio do Espírito Santo. O que significa isso? Quer dizer, quando eu estou pulando, estou saltando, estou glorificando a Deus, eu estou cheio do Espírito Santo. Possa sim estar cheio do Espírito Santo e possa estar reconhecendo a bondade de Deus sobre a tua vida. Mas cheio do Espírito Santo, o que significa estar cheio? É ser controlado por, quer dizer,
cheio do Espírito Santo, você precisa ser controlado pelo Espírito Santo. Você não vê quando a pessoa está com o efeito de um álcool, bêbado. Ele é controlado por aquele álcool. Alguém que está drogado, ele é controlado pelo aquele vício. E ele age de forma que dá prejuízo. Então o cheio aqui, cheio de, significa estar controlado por. Nós estamos cheios do Espírito Santo, estamos controlados pelo Espírito Santo. O verbo é usado em tempo presente, expressa continuidade, referindo-se a uma experiência que deve ser desfrutada no dia a dia, não apenas em ocasiões especiais, não é apenas na igreja. Então, meus queridos, aqui diz assim, por que devemos ser cheios do Espírito Santo? Primeiro, devemos ser cheios porque é uma ordem, é a vontade de Deus e devemos obedecê-los. Então, meus queridos, uma vida cheia do Espírito Santo se torna plena e habilita a crente para viver de maneira vitoriosa. Ou está cheio do Espírito Santo, meus queridos. Olha aqui o meu linguajar. A pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que tem todos os frutos do Espírito. Bondade, mansidão, longanimidade. Em todo tempo ela só abre a boca para glorificar a Deus, só abre a boca para trazer resultados positivos. Ela não entra em confusão. Ela não procura fazer com que as pessoas recebam mal, mas sempre está enviando bem, está cheio do fruto do Espírito. Quando a pessoa está cheia do fruto do Espírito, ela está cheia do Espírito Santo, porque ela vive uma vida vitoriosa e nela ela é conduzida pelo Espírito Santo. Quando alguém está bravo, o Espírito Santo diz para ela, mansidão. O cara vem bravo, ela vai com mansidão. A pessoa, por exemplo, está desanimada, ela vai com a palavra de motivação. Quer dizer, os frutos do Espírito Santo estão em você. Como você está agindo? Eu quero saber. Professores, professoras, faça aí um questionário. Ou faça a pergunta aí na sua sala para ver se seus alunos estão cheios do Espírito Santo. Porque, para não confundir que cheio do Espírito Santo é pulando, falando línguas estranhas. Línguas estranhas são dom do Espírito Santo. Agora, ser cheio do Espírito Santo, viver uma vida cheia do Espírito Santo, é viver dando frutos do Espírito. Amém? Se alguém tiver alguma contrariedade aí nesse ponto, pode escrever aí embaixo ou reforçar aí o que eu estou dizendo aí no seu comentário. Porque o desafio é continuar vivendo nesse mundo, mas agora como povo de Deus. E para viver cheio do Espírito Santo e como povo de Deus, eu preciso não viver mais o velho homem, arrancar o velho homem de mim, e a mansidão e os frutos do Espírito estão operando em minha vida. Então precisamos ser cheios do Espírito Santo, a fim de poder viver como povo de Deus no meio de uma geração corrompida e perversa. Veja bem, o povo você está no meio de uma geração corrompida, perversa, mas algum deles olha assim e diz assim, eita, aquele é diferente. Sabe o que é? Uma pessoa, um cristão cheio do Espírito Santo. O 3.3 diz assim, os benefícios de uma vida cheia do Espírito Santo. Uma das manifestações da plenitude do Espírito é a expressão do louvor a nosso Senhor Jesus Cristo, em reconhecimento ao que Ele é e representa para nós, e de gratidão por todos os valores que Ele nos dá. Então, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela louva a Deus em todo o tempo, não é só na igreja não. Ela louva a Deus, canta, glorifica a Deus. É legal, irmão, às vezes você está trabalhando, oh Deus, Tu é maravilhoso. Oh Deus, como Tu tem me abençoado. Às vezes eu faço isso, às vezes eu estou trabalhando sozinho. Daqui a pouco eu digo, meu Senhor, como Tu tem me abençoado. Eu fico olhando as grandes coisas que Deus fez por mim. Eu fico olhando a exposição que tem sobre as riquezas da graça que está sendo feita, né, nesses comentários desse último trimestre, sobre a misericórdia e a glória de Deus. E eu fico olhando como Deus tem sido bom para comigo. Conclusão, uma nova vida. E devemos vivê-la com sabedoria.
na plenitude do Espírito Santo, e regando-a através da palavra de Deus e da oração. Se você esquecer a palavra de Deus, você não vai conseguir viver na plenitude do Espírito Santo. Espero você na próxima aula. Compartilhe, se inscreva no meu canal. Então, quero marcar um encontro com todos vocês na lição de número 12. A conduta do cristão no relacionamento familiar. Essa lição promete. Que Deus abençoe a cada um dos internautas, professores, e até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.